Hoje, dia 26 de julho de 2023, se meu saudoso vovô Manuel Isidoro estivesse vivo, estaria completando 107 anos. Ele que nasceu no dia 26 de julho de 1916. E eu vou contar-lhes algumas curiosidades do meu avô, que eu posso chamar também de avô-pai. Foi meu pai, em dado momento, meu pai figurado, sim, pelo menos dos meus 3, 4 anos até os meus 16 para 17 anos, que bate com a data do falecimento dele, que se deu no dia 29 de janeiro de 2005, inclusive por conta dele que eu fui buscar meu lado espiritual, que eu fui para a religião, porque fiquei com um abalo por conta da perda dele, fiquei meio traumatizado e fui buscar um refúgio, um refrigério em religião, apesar de que vocês vão perceber nas curiosidades do meu avô que ele não era tão religioso assim. Nós vamos falar 10 curiosidades do meu avô. Vamos contar a primeira curiosidade. O meu avô perdeu a sua mãe aos 8 anos de idade. Isso eu creio que trouxe algum abalo para ele, mexeu demais com os sentimentos dele, inclusive na sua terceira idade ou velhice, que eu me recordo quantas vezes ele acordando, tendo algum tipo de pesadelo, algum sonho, falando o nome da mãe dele, falando pela mãe, minha mãe, minha mãe. A mãe dele se chamava Rosa Silva. O pai dele se chamava Isidoro Pereira. Então ele é da formação dos Pereira e Silva. Ele foi criado pelas próprias irmãs mais velhas, até porque o pai dele viúvo e casou novamente, e casou por 4 vezes. O Isidoro, que o nome do meu avô era Manuel Isidoro, o Isidoro é do pai dele. A segunda curiosidade do meu avô, ele serviu ao exército com 18 ou 20 anos, eu não sei precisar a data. Tem a foto comprovando. E ele ficou por um tempo por lá, na cidade de Lajes, Santa Catarina, na Serra Catarinense, e inclusive por conta de uma febre forte que deu nele, ele até, segundo que os filhos, meus tios disseram, mãe e tal, ele teve algum problema de visão por conta disso, teve que sair de lá. Na época ele não tinha tantas informações, se fosse hoje em dia ele poderia até ter pleiteado alguma indenização. A terceira, ele casou aos 26 anos de idade com a minha avó, Teodora, que tinha 23 anos, em 1942, numa igreja antiga, que não é essa atual aqui. Era uma outra que o cemitério ficava atrás. E eles casaram, eu me lembro da avó dizendo para mim, que ele disse para ela, agora nós vamos ficar velhos nós dois. E ficaram velhos mesmo, porque não se separaram, casaram até que a morte separasse. Ele faleceu, como já disse, em janeiro de 2005 e ficaram 62, quase 63 anos casados. E eu me recordo que eu tinha uns 3 a 4 anos, em 1992, uma festa simplória para a família, dos 50 anos de casado, comemorando bodas de ouro. Quarta curiosidade. Meu avô, no bairro que ele morava, que não era o centro, era o bairro onde ele cresceu, Ribanceira do Sul. Lá ele teve um pequeno empreendimento lá, estabelecimento, me parece, secos e molhados. Eu me recordo a avó falando que se vendia tanto comida como bebida, que os bêbados incomodavam ele e que o meu tio mais velho, tio Jaime, já falecido, que a gente já comentou sobre o falecimento dele aqui no canal, faleceu por conta da pandemia, em 2021. Ele dava um certo prejuízo para o meu avô, porque por trás do pano ele pegava lá as comidas e comia, e era guardado para vender. Enfim, tinha essas histórias que a minha avó contava. Então ele teve lá essa venda, não vou dizer que era uma das primeiras, eu me lembro que eles ajudavam até uma certa família Heineken, né, que eu apelidei por aqui. Quinta curiosidade do meu avô, depois que ele teve essa vendinha, vamos chamar, ele saiu desse bairro, veio para o centro, morar perto de uns parentes dele, perto da irmã dele para cá, e depois ele veio se estabelecer aonde praticamente viveu a vida toda e faleceu. Então ele mudou, colocou até essa venda num outro ponto também, e aí foi tendo seus filhos. Foram no total 11 filhos, apesar de que só 8 que cresceram. Os primeiros 2 nasceram prematuros, não resistiram, faleceram. Não tinha incubadora na cidade na época, ou tinha pouca no estado,
não teve como se salvar. E um outro, a avó teve um aborto espontâneo, natural, sem ser provocado. Inclusive a avó achava que Deus não estava olhando para ela. Primeiros filhos, ela teve, perdeu. Até vir foi meu tio Jaime, que era o mais velho. Um outro dado curioso do meu avô, ele trabalhou na usina açucareira que tinha, na época que era o primeiro boom da cidade no sentido da economia, do trabalho, primeira grande empresa. Trabalhou por um bom tempo, me parece que se aposentou até trabalhando nessa usina, que era a mola propulsora, o coração, o pulmão da cidade. A economia do trabalho não era considerada nessa época a capital catarinense do calçado, e sim era da cana-de-açúcar. Outras curiosidades sobre meu avô, o oitava, ele orava, na realidade ele orava toda vez antes de dormir, e eu testemunhei isso várias vezes. Eu vivi com ele e eu via. Toda vez eu olhava, ele estava lá aos pés da cama, fazendo a oração dele, depois dormindo. Às vezes, não sempre, mas também orava quando estava almoçando. A característica dele, apesar dele não ser religioso. Ele casou na católica, ele ia para a católica, os irmãos deles eram católicos. Mas, contudo, todavia, eu nunca vi meu avô forçar os netos a serem católicos, não seus filhos. A mim nunca forçou nada. Então, nesse sentido, eu digo que meu avô não era religioso. A única coisa que ele exigia dos netos era trabalho, se virar, netos e filhos. Agora, de religião, para mim, era até uma virtude, não tinha fanatismo, alienação ali, e nem na parte da minha avó. Os filhos é que ficaram um pouco fanáticos, alguns deles, com religião, mas meu avô não tinha esse fanatismo, não. Às vezes ele participava de danças, gostava muito de dançar, às vezes essas danças tinham a ver com a terceira idade, tinha alguma influência da Igreja Católica, mas, contudo, todavia, ele não era aquele católico chato. Me recordo da minha avó até dizendo que o padre chamava meu avô meio que de herege, que o meu avô não fez primeira comunhão, não fez crime, não fez nada disso, aí para casar teve que fazer. Isso porque ele foi criado pelas irmãs dele, o pai casou várias vezes, o pai gostava dele, segundo que eu peguei de informação tanto dele como da minha avó. Mas é assim, tinha vários filhos, quantas mulheres. Meu bisavô chegou a ter, somando os 4 relacionamentos, que eu não vou dizer 4 casamentos, porque teve uma que ele não casou, parece que legalmente. Então, com o meu avô Jundébrio, mais de 20 filhos. Eu tinha muitos irmãos. Eu cheguei a conhecer alguns dele da primeira mulher do meu bisavô, da Rosa. Eu me lembro, certa feita, ter ido ao aniversário de 90 anos da irmã do vô que morava em Itajaí. Irmã legítima, de pai e mãe. O legítimo seguinte de ser pai e mãe, não que não seja só de pai. Ele era muito apegado com política. Ele era do partido atualmente PP, de Amin, tirou foto com Amin, e gostava de ver TV, jornais, principalmente jornais. Colocava muito no último volume, porque ele, depois de um tempo ele tinha um problema de audição, que tinha que estar bem alto a televisão para ele escutar os programas de jornais que tinha na TV e os debates de política, que era o que ele mais gostava. Eu me lembro que certa feita eu fiz meio que uma sacanagem com ele. Ele comprou uma televisão nova. Outrora se tinha aquelas TV de tubo, acho que era preto e branco, e que tinha que esperar uma quase meia hora para esquentar ela para ligar. Era da Philco, me lembro que ele tinha. Essa TV devia ser da década de 70, 80. Ele aguentou essa TV até a década de 90. Aí ele viu que não estava dando mais, que pifou. Ele consertava, às vezes essa TV tinha um camarada que consertava aqui. E comprou em 1998, uma com controle remoto, mais moderna e tal. Era ainda também TV de tubo, mas já era mais modernizado. E ele não sabia que pelo controle remoto dava para mudar de canal, dava para aumentar o volume. Às vezes aumentava. Aí um dia eu fiz uma brincadeira que eu desligava a televisão, colocava numa contagem, digamos, que dava para colocar também, programar para desligar 10 minutos, daqui a 10 minutos, e desligava. Aí ele dizia, quem tá fazendo isso aí? Quem tava fazendo? Quando ele descobriu que era eu, ele pegou o controle, quase quebrou o controle, jogou o controle para lá e queria bater em mim. Eu também estava provocando. E, por fim, meu avô amava todos os netos, que eu percebi a mim mesmo, apesar de muitos associar ele ser uma pessoa, ser séria demais, ser um pouco carrancudo, meio na dele assim, mas ele amava o neto. Eu me lembro que ele chegou a fazer, certa feita, um balanço para os netos brincar. Me levou um primo da minha avó, e eu me lembro que nessa época ele fumava cigarro de palha, e esse primo da minha avó, chamado Penico Franco,
Ele fez lá o cigarro de palha pro vô e eu fui buscar, se eu não me equivoco, que eu ouvi, a palha que tirava, extraía tudo natural mesmo do próprio milho. Pegaram o fumo e a palha foi tirada do milho. Eu não me recordo quando devia ter menos de 10 anos de idade por aí. Esse passeio ficou guardado na minha memória, na mesma cidade, mas era a prova que o vô gostava do neto. Me levou para ir lá para ver, depois me levou em outros lugares. Quando eu podia, comprava alguma coisa. Quando eu estava trabalhando, ele emprestou dinheiro para mim. Prestava a televisão dessa moderna que eu falei aí para mim jogar videogame, deixava os netos ver TV, inclusive uma filha dele estava meio fanática com religião que proibia os filhos de ver TV, os netos vinham aqui ver TV. Então o vô era uma pessoa para os netos muito boa, se soubesse levar ele bem, ele até aturava as brincadeiras. E eu me recordo que às vezes ele tinha um problema, às vezes, de falar o nome, criado junto com outro meu primo chamado Michel, ele não chamava ele de Michel, chamava de Michele. Eu disse, não é Michele? Michele é a irmã dele. Ah, é? É. Aí ri, aí tem uma brincadeira assim, o tempo passa, pô, as memórias. E essas são as curiosidades do meu avô. Esse vídeo é como se fosse uma homenagem póstuma a ele. Já faz 18 anos que ele faleceu, em 2025 vai fazer 20 anos. Já falei muito do meu avô nos meus canais aqui, porque ele tem a ver com a minha conversão a Cristo e também a ida à religião. Meu avô frequentava, inclusive, aquela igreja que eu fui mais tarde ser membro, sim, visitou algumas vezes, eu me recordo, certa feita ele indo, ele usava um chapéu de palha, ele tirou o chapéu em reverência na igreja. Nunca vi ele criticando a igreja de ninguém, a vida de ninguém, não era fofoqueiro, não gostava de estar falando da vida dos outros, era na dele, respeitoso. Gostava muito da avó, agiu às vezes de uma maneira um pouco severa com os filhos que a avó contava, sim, mas eu acho que era até pro bem deles, não aceitava nenhum tipo de corrupção, de safadeza, de nada, nem erro de filho de ninguém. Eu vi, testemunhei durante, se eu vim para cá, deixa eu ver, desde meus 3, 4 anos até 16, 17 anos, isso dá mais de 12 anos, a gente sabe o que está falando. E ele foi meu pai ali, a figura paterna que eu não tinha, porque meu pai biológico, apesar de ter me assumido, apesar de ter ficado um tempo com a mãe, desapareceu. E o vô ficou muito incomodado com isso, inclusive. O vô, inclusive, foi atrás dos direitos que a minha mãe teria, como direito de pensão alimentícia, junto com o irmão dele, se eu não me equivoco. Então, meu avô fez muito aí pelos filhos e netos. Um avô muito preocupado, um pai muito preocupado, ligava muito pro filho dele, morava também em Itajaí, preocupado com ele. Quando a gente saía, preocupava, falava. Um dado momento que a minha mãe e eu fomos morar em outra cidade, já não estava mais com o pai, ele perguntava como é que nós estávamos, mandava a avó ligar no orelhão. Na época, o orelhão não se tinha, acho que não tinha telefone aqui, eu tinha vendido, depois compraram outro. E ele mandava a avó ligar. Denota amor, de alguma maneira, na verdade. Agora, para os estranhos, ele era na dele, porque ele gostava das coisas certas, ele foi militar, querendo ou não, participou do exército, claro, lá no baixo do baixo, lá da pirâmide militar, mas aprendeu alguma coisa lá, ele tinha aquela postura séria e as pessoas achavam que ele era ruim. Agora, quem conviveu com ele, quem esteve com ele, sabia das virtudes dele. Tinha momentos, obviamente, que ele, de acordo com seus entendimentos, era um pouco severo em algumas partes, mas colocando na balança tinha mais virtude do que vícios. Porque ninguém é santo, essa é a realidade. Tá aí, manifestação, eu tinha que fazer essa homenagem pro meu avô pai, pai avô, vô pai, e se não fosse também a ajuda dele, assim como principalmente da minha avó, eu não sei dizer o que seria de mim, ok? E se eu estou aqui no YouTube, se eu estou aqui, tem a ver com meus avós, eu sou eternamente grato. Primeiramente a Deus, depois aos meus avós. A Deus pelo fato de ter dado esses avós. Meus avós paternos eu não cheguei a conhecer, já eram mortos. Meu pai perdeu o pai dele com 18 anos, me parece, e a mãe dele com 20 e poucos anos. Meu pai foi ter eu com 40 e poucos anos. E os meus avós não, já me ia conhecer. A avó com 69 anos e meu avô com 72 anos quando eu nasci. Parece que era isso. O avô eu fiquei até quase com 17 anos, vivendo, conhecendo, sabendo que ele era meu avô, e que minha avó foi com 25 para 26 anos. É isso. Abraço e até a próxima. Que Deus tenha meu avô e até mais.